vamos ler a pergunta do Catecismo Maior de Westminster e eu faço a pergunta e os irmãos respondam a uma só voz. Diz assim o Catecismo Maior de Westminster: qual é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da Igreja invisível desfrutam nesta vida? Os membros da Igreja invisível são comunicados nesta vida às primícias da glória com Cristo, visto serem membros dele, a cabeça, estando ele em passa naquela glória que na sua plenitude lhe pertence, e como bem dela sentem o amor de Deus, a paz de consciência, o gozo do Espírito Santo e a esperança da glória. Do mesmo modo, o sentimento da caída vingadora de Deus, o terror da consciência e uma terrível expectação do juízo são para os ímpios o princípio dos tormentos que eles vão sofrer depois da morte. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo em que o Senhor nos reúne, Deus, através do sangue de Cristo, através do seu Espírito Santo, que nos chama, Deus, a adoração, Deus, e nos capacita, Deus. Senhor, que tudo que venha a ser feito nesse culto seja para a sua glória, Senhor. Seja para que o seu nome, Deus, seja cada vez mais santificado entre nós, Pai. E, Senhor, que tu tenhas misericórdia, Deus, e derrame a tua graça, o teu favor, Deus, para que nós sejamos edificados, para que nós prestemos o culto, Deus, que suba até ti, Deus, como um aroma agradável, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Nos habilite, Deus, a tudo que será feito nesta noite. Que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 8. Salmo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. O Salmo todo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura alternada, onde eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Salmo 8, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudrecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os céus tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo. As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos adorar a esse Deus que é magnífico.
cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vamos sentar, meus irmãos. Vamos agora ver a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 até o verso 16. Hebreus 4, do verso 14 ao 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós meditamos hoje na EBD pela manhã, quando nós nos achegamos confiando no nosso sumo sacerdote, nos méritos de Cristo, não em nosso coração, não em nossas obras. Na verdade, quando olhamos para nós devemos ver a indignidade do nosso ser, nós devemos ver todos os pecados e confiar ainda mais nesse sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, em tudo. Pense em alguma coisa que você hoje, essa noite, está sendo tentado, e saiba, Jesus foi tentado. Ele foi tentado, mas só que ele venceu. Ele não pecou, mas ele sabe a dor, ele sabe como que é a artimanha de Satanás. Ele sabe. E é por isso que nós chegamos com ousadia, porque nós sabemos que esse sumo sacerdote, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso irmão, ele é o nosso rei, e ele fez tudo isso para nos fazer adentrar ao trono da graça com ousadia. Nós estamos aqui nessa noite por causa de Cristo. Nós podemos ter certeza que o Pai nos ouve por causa de Cristo. Nós podemos ter a certeza que o amanhã virá, quer seja nessa terra, quer seja nos céus, por causa de Cristo. É Cristo no início, é Cristo no fim. É sempre Cristo. E nesse momento de condição de pecado, nós devemos ainda mais recorrer ao nosso sumo sacerdote. Abaixemos, meus irmãos, as nossas cabeças, lembremos de quem nós somos, a vileza do nosso ser, e recorramos a Cristo. Depois eu vou pedir para que o irmão Gabriel faça uma oração audível. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós chegamos a Ti, Pai, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, clamando, Senhor, pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Reconhecendo, Pai, de que nós somos pecadores, Pai, e de que nós somos falhos, Pai, e carecemos do Senhor, Pai. Sabemos, Senhor, da nossa condição, da nossa natureza, Senhor, pecaminosa. E nós Te pedimos, Senhor, perdão, Senhor, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, porque nós ainda, Senhor, temos nosso coração, Senhor, inclinado, Senhor, para o pecado, Senhor,
suscetível, Senhor, ao erro, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Se compadeça, Senhor, de nós. Nos ajude, Pai, a glorificar o Teu santo nome, Pai. Nos santifique, Senhor, a Tua verdade. Nos leve, Senhor, ao arrependimento diário, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai. E nos faça, Senhor, cada vez mais parecido com Cristo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho unigênito, Senhor, para nos salvar. Mesmo, Senhor, não merecendo, Senhor, mesmo ainda sendo pecadores, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou, Senhor, do império das trevas. Nos trouxe, Senhor, para o reino do Filho do Teu amor, Pai. A maravilhosa graça, Senhor, reino da luz. Senhor, nós te damos graças, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. E que cada um aqui, Pai, possa te reconhecer, Pai, e te exaltar, Pai, como o único suficiente Salvador, Pai. Esteja nos dando, Senhor, a confiança de que ao confessarmos os nossos pecados, Pai, nós conseguimos, Senhor, o perdão em Cristo Jesus, Pai. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nosso glorioso Deus. Salvar este povo.
Vamos abrir agora a palavra de Deus em Atos 2, 42, texto muito conhecido para a nossa congregação. Atos 2, 42. Vamos ler do 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Agora, meus irmãos, esse momento de ofertório, dízimos, sabendo que, como é o mandamento do Senhor, como a igreja, aqui em Atos dos Apóstolos, praticava, nós também hoje, no século XXI, continuamos a praticar para louvor, honra, glória ao nosso Deus com os nossos bens e para, através desses recursos, também servir aos nossos irmãos. Eu vou, enquanto o irmão Jael estiver nos conduzindo na adoração, o irmão Deus vai estar distribuindo os envelopes. Alegres ao Senhor e apresentar-nos como agradecemos por Jesus ofertas. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, nesse culto, por tudo que o Senhor nos deu, Senhor. Deus, estamos aqui, Senhor, para agradecer esse dízimo, Senhor. Deus, por favor, Senhor, abençoe esse dízimo, faça que ele possa abençoar, Senhor, essa igreja, Deus, possa abençoar cada um aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Faça que a gente tenha um culto que irá vir agora, possa ser um culto abençoado, Senhor, e cada um aqui possa absorver totalmente as suas palavras, Senhor, e aplicadas em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos abrir a palavra de Deus agora nesse momento de ações de graça. Em Romanos 1. Romanos, esse outro momento de ações de graça, começando com o pessoal. Romanos 1, vamos ler do 1 ao 6. Essa saudação do apóstolo Paulo que ele faz aos romanos, em que ele diz assim, em Romanos 1, do 1 ao 6, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas,
nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós também fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, e isso é motivo de regozijo, de louvor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos adorar ao nosso bondoso Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus. Só
aquele que crê em mim, obras maiores fará. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Texto muito conhecido também. 1 Coríntios 2, do 6 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui o apóstolo Paulo depois ele vai discorrer mais sobre isso, em que o que estava oculto foi revelado para a vida do Filho e ensinado pelos apóstolos. E a gente continua a perpetuar esse ensinamento toda vez que nos reunimos e a igreja do Senhor expõe a palavra. Os mistérios continuam a ser desvendados para o povo de Deus. Neste momento, que nós venhamos a abaixar nossas cabeças e meditar nessa oração também, que eu vou pedir para que o irmão Alex esteja fazendo, para que o Senhor nosso Deus esteja capacitando o irmão Vinícius, para que ele venha a trazer a palavra do Senhor e nos habilitando a crer em tudo que será exposto
conforme as Escrituras. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Senhor, é um privilégio, Senhor, poder estar aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, Deus, que nos guardou, Senhor, durante a semana, nos protegeu, nós, nossa família, Senhor Deus. E Senhor Espírito Santo, Senhor, venha abrir a nossa mente, Senhor, os nossos corações, para que possamos absorver a tua mensagem, Pai. Que consigamos, ó Pai, colocar em prática no decorrer da semana, Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Vamos até a palavra do Senhor em Atos. Vamos prosseguir a exposição do sermão do livro de Atos. Hoje nós vamos nos ater ao capítulo 25, do verso 1 ao verso 22 do capítulo 25 de Atos. É interessante que nós retrocedemos um pouco, porque o contexto que nós vamos abordar aqui hoje ainda se refere àquele contexto que se iniciou em Atos capítulo 21, com a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Jerusalém. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ao chegar em Jerusalém, ele foi acusado de ter blasfemado o templo, por ter inserido gentios no templo, na área sagrada, onde não era permitido. E aquilo gerou todo um tumulto em face do apóstolo Paulo, que fez com que ele fosse espancado com o objetivo de ser morto. Nós vimos que teve uma intervenção romana. Prosseguindo no capítulo 22, o apóstolo Paulo apresenta a defesa dele perante os judeus, ele é interrompido. Depois ele é levado novamente para a Fortaleza Antônia, Fortaleza Romana. E lá novamente ele é quase açoitado, mas ele é livrado por causa da sua cidadania romana, que nós descobrimos no texto que ele tem essa cidadania de nascença. Nós vimos no capítulo 23, então, que ele apresenta a sua defesa agora perante o Sinédrio, um tipo de tribunal judaico. E nós vimos que no decorrer disso houve uma cilada preparada pelos judeus contra o apóstolo Paulo, sendo ele livrado pelo sobrinho dele, apenas um menino, que ouviu toda a tramanha do apóstolo contra o apóstolo e levou isso até o apóstolo, depois até o governador, até o comandante romano. No capítulo 24, foi exposto pelo pastor Sami, a finalização dele. Nós vimos então que Paulo foi levado até o governador romano, o Félix, e lá ele foi acusado formalmente perante os judeus, tendo naquela ocasião apresentado a acusação Tértulo, o orador judeu que apresentou a acusação contra o apóstolo Paulo. O apóstolo apresenta a sua defesa e nós vimos então, por causa de um interesse de manter um apoio político, o governador Félix ele não solta o apóstolo Paulo. Ele não coloca o apóstolo Paulo em liberdade por causa desse interesse pelo apoio dos judeus. Isso aconteceu no verso 27, no último verso do capítulo 24, que fala que 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, o novo governador. 2 anos depois, Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então nós vamos iniciar agora a exposição do capítulo 25. É interessante nós termos isso em mente. Se passaram 2 anos, o apóstolo Paulo está preso há cerca de 2 anos por causa de uma política de manter laços com os judeus para manter o apoio, certo? Então vamos ler agora o capítulo 25, do verso 1 ao verso 22, assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodeado dos judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele,
a quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse ele que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Até aqui, irmãos. Hoje nós vamos nos deter então do verso 1 ao verso 22 do capítulo 25. Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender melhor a sua palavra, que o Espírito Santo possa estar habilitando a nossa mente para guardar as verdades dele em nossos corações. Então, iniciando a exposição de hoje no capítulo 25, nós vemos então que Lucas relata aí uma transição de governos, do governo da Cesareia, uma província romana, né, que era a Judéia, e nós vemos então que há uma troca entre o governador Félix por um novo governador chamado Festo. Isso decorreu então, passado 3 dias desde a assunção desse novo governador, desde que esse novo governador Festo assumiu. Passaram-se então 3 dias e Festo resolveu subir a Jerusalém, né? Então nós temos que a Cesareia ficava na parte inferior e ele então se direciona subindo até Jerusalém. O governador romano era responsável por manter a ordem político-social da Judéia. Então nós podemos entender que, como ele tinha acabado de assumir o governo local, ele estava buscando entender e compreender o que estava ocorrendo no território que ele deveria governar. Não é à toa que ele comparece a Jerusalém, uma cidade muito importante, a potência judaica. Lá também ficava situada uma grande, a fortaleza Antônia, né, que nós vimos que o apóstolo Paulo ficou preso nessa fortaleza, cujo algumas torres passavam de 35 metros de altura, uma torre bem forte, uma fortaleza bem guarnecida de quartéis generais. Então, é bem provável então que esse governador estava situado nessa fortaleza Antônia para tratar de questões políticas, questões militares e questões sociais que envolviam toda a Judéia. Nós vemos que nesse tempo, quando nós vamos na história, está ocorrendo cerca de 60 anos depois de Cristo. E é interessante nós entendermos um pouco o contexto histórico aqui, o porquê do Félix querer o apoio dos judeus e porquê agora o novo governador Festo está se dirigindo até Jerusalém, porquê desse anseio de estar no meio dos judeus, de ter esse apoio judaico. Isso ocorre, irmãos, porque nesse período da história houve uma grande satisfação política e social a respeito dos governos ali locais. Lembrando que na exposição do capítulo 22, salvo engano, nós fomos expostos onde Paulo foi confundido de ser um líder egípcio dos sicários.
Lembra disso que foi exposto anteriormente? Foi perguntado se ele era aquele egípcio que criou dezenas de homens, né, para atacar a fortaleza Antônia. Então nós temos, por exemplo, os sicários, que eram assassinos judeus, né, homens que durante as festas em comunidade eles se disfarçavam e matavam romanos. Nós temos também o grupo de zelotes, os tão conhecidos zelotes, que eram grupos de insurreição, né, grupos de rebeldes que não aceitavam que os judeus estivessem submissos ao governo romano. Então nós temos aqui diversos conflitos ocorrendo já ao longo da história, ali próximo desse contexto, que faz com que o governador se preocupe com essas questões. Então ele sobe até Jerusalém para tratar com essas questões lá em Jerusalém. E nós vemos então que Lucas registra que nesse tempo, assim que ele chega em Jerusalém para tratar dessas questões que envolviam a província que ele iria governar, os judeus de imediato, assim que tomam conhecimento disso, correm atrás do governador para tratar de uma questão que passados 2 anos ainda eles não haviam esquecido, que era o apóstolo Paulo. Nós vamos ver então no texto que Lucas vai registrar aqui. Entre os maiorais, ele registra aqui, verso 2, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus, correm, ou seja, aquele grupo de homens influentes, de homens que faziam com que as decisões tomadas no grupo de judeus fossem inclinadas a eles. E nós vemos então que esses homens eles correm até o governador Festo. Provavelmente esses judeus eles foram até a fortaleza Antônia e lá eles fizeram uma audiência com o novo governador Festo. Nós vemos que esses homens eram os principais sacerdotes e os maiorais entre os judeus, porque eles tiveram acesso direto ao governador. Não houve necessidade de uma mediação, ou de um dos centuriões, ou de um comandante levar a mensagem até o governador, mas eles tiveram acesso direto ao governador por causa da posição social que eles tinham em Jerusalém. E nós vemos que a grande preocupação deles, novamente, passados 2 anos, é o apóstolo Paulo. Eles estão preocupados porque a questão do apóstolo Paulo ainda não foi resolvida. Durante aquele espancamento que nós vimos no capítulo 22, o objetivo dos judeus era retirar a vida do apóstolo Paulo. Conforme Tértulo fala durante a sua oração, ele diz que, durante a sua sustentação oral, ele diz que Paulo era o principal dentre aqueles tumultuadores, os seguidores da seita do Nazareno. Paulo era o principal dos tumultuadores. Eles estão querendo acabar. Esse ódio que eles têm para com Paulo ainda não foi mitigado, ainda não foi diminuído, ainda não foi excluído por causa do tempo. Os 2 anos não foram suficientes para tirar deles esse objetivo de matar e eliminar o apóstolo Paulo. Nós vimos que o apóstolo estava preso porque Félix, buscando o apoio dos judeus, resolveu não decidir. A acusação apresentou seus fundamentos, a defesa apresentou suas razões, mas ele, como juiz, querendo o apoio dos judeus, decidiu manter o apóstolo Paulo preso. E agora, com essa transição de governo, os judeus estavam preocupados de qual seria a conclusão. Eles tinham o apoio de Félix, mas e Festo? Será que o novo governador iria manter essa relação, esse diálogo, essa proximidade com os judeus? Ou ele iria julgar o caso de imediato, absolvendo o apóstolo Paulo e colocando ele em liberdade? Que seria algo muito ruim para os judeus, porque ele ia voltar a transtornar o mundo com a pregação do Evangelho. Então eles correm, eles não perdem tempo. Eles vão até o governador e eles pedem um favor ao governador. Eles pedem que Paulo fosse trazido para Jerusalém. Esse é o favor deles. E Lucas registra para nós algo que o governador não sabia, mas o objetivo deles era novamente armar uma cilada para matar o apóstolo Paulo no caminho. Assim como eles fizeram no capítulo 22, eles estão aqui novamente querendo armar uma cilada para matar o apóstolo Paulo no caminho. Eles apresentaram, no verso 2 diz que eles apresentaram a queixa novamente, tudo aquilo a respeito do que nós já vimos nos capítulos anteriores, e eles também pedem esse favor. Mas Festo recusa. Ele diz que ele mesmo está descendo para Cesareia, e lá, naquele local, caso eles quisessem,
eles poderiam então comparecer perante o tribunal e apresentar as suas razões. Esse diálogo aqui é importante entre os judeus e o governador romano, porque mostra uma questão política, né? A gente vê aqui no texto que ele está pedindo favores, estão apresentando queixas, favores, apoio. Isso aí é bem interessante nós vemos como os judeus, né, o povo de Deus, aquele povo que foi chamado para ser santo e separado, como eles já estavam acostumados com essa política de conceder favores e de pedir favores entre eles e os romanos. Nós conseguimos retirar isso do texto. E o julgamento vai ocorrer formalmente em um tribunal, de tal modo que o governador Festo, diz que eles, caso tenham alguém habilitado dentre eles, que desça a Cesareia e apresente a acusação. Aqui nós vemos como isso ocorrerá de maneira formal, é um tribunal, de maneira que aquele que apresentará as razões, ele deve estar habilitado para isso, ele deve ter capacidade para isso. Como nós vimos no capítulo anterior, Tértulo, o orador, foi aquele que apresentou as suas sustentações perante o tribunal. Então veja, não é qualquer homem que vai descer. No texto, Festo deixa bem claro: se tiver dentre vós, né, homens habilitados para isso, que me acompanhem nessa descida a Cesareia e perante o tribunal apresente as suas acusações perante o acusado, que é o apóstolo Paulo. E nós vamos agora partir para o contexto do tribunal, porque Festo, ele não se demora muito ali, ele passa entre os judeus cerca de 8 ou 10 dias em Jerusalém, e ele retorna a Cesareia, onde ele se assenta no tribunal, e de imediato ele pede que Paulo seja apresentado a ele. E aqui nós vamos iniciar então um contexto forense, né, um contexto de tribunal, onde nós vamos ver a figura do juiz, que é o governador Festo, nós vamos ver a figura do acusado, que é o apóstolo Paulo, e nós vamos ver a figura da acusação, que são os judeus que apresentam as suas razões. Nós vemos então aqui uma formação daquilo que a gente chama de um triângulo processual, né? As três partes, o juiz, o acusado e a acusação, a defesa e a acusação estão presentes aqui para que a audiência então possa, de maneira devida, de maneira justa, ocorrer, como nós veremos adiante quando o Festo expõe ao rei Agripa, que ele fala que não é costume entre os romanos ouvir, acusar ou condenar qualquer um que seja, antes que a acusação seja apresentada com ele presente, né? Então nós vamos iniciar agora aqui esse momento de tribunal. Nesse contexto, nós vemos que os judeus eles não perdem muito tempo. Eles rodeiam, né? O apóstolo Paulo comparece perante Festo, o governador, e ele está rodeado de judeus. Não há números aqui, mas ele está rodeado. Os judeus cercaram o apóstolo Paulo nesse tribunal. E eles então começam a apresentar graves acusações, verso 7, muitas e graves acusações contra o apóstolo Paulo, as quais, entretanto, eles não podiam provar. Aqui há algo interessante no texto para nós destacarmos, é que novamente eles estão presentes perante o apóstolo Paulo, novamente eles estão presentes perante o governador romano, e novamente eles não têm provas das acusações. Nós vemos como os judeus, povo de Deus, povo que foi instruído na lei santa de Deus, a como deve ocorrer as coisas de maneira correta e de maneira justa, praticando a injustiça, insistindo na injustiça. Eles novamente, e se passaram 2 anos, provavelmente o texto não menciona aqueles judeus da Ásia. O texto não menciona os judeus da Ásia. Lembram que foram os judeus da Ásia que acusaram o apóstolo Paulo de profanar o templo? Eles não estão presentes aqui. Nem os acusadores originais estão presentes aqui. Não há testemunhas, diferente do que ocorreu lá, as possíveis testemunhas, e não há nenhuma prova sequer. E o pastor bem mencionou isso no domingo passado, que nós vimos que o ônus da prova, ou seja, quem deve produzir provas, é quem acusa. Cabia então aos judeus apresentar as provas
da acusação. E novamente o apóstolo Paulo agora ele responde às acusações proferidas pelos judeus. Mas aqui o apóstolo Paulo parece não estar mais disposto a fazer um grande discurso. Ele já fez diversos discursos até aqui, ele não foi ouvido, e de maneira sucinta, bem objetiva, porque isso já foi relatado na audiência anterior, ele apenas diz que nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Nenhum pecado cometi contra a lei. Ele estava sendo acusado de ser contra Moisés. Nós vimos que isso é uma mentira. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele fala contra a lei de Deus. Nós vimos na epístola que o problema dele não é a lei, mas como os judeus buscavam a justificação por meio da lei. Os judeus, instruídos pelos fariseus, acreditavam que por meio das suas obras, por meio da observância da lei, eles podiam ser justificados perante Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o fim da lei, o objetivo da lei, a finalidade da lei é Cristo. A lei e a graça sempre estiveram juntos desde o início. A lei não anula a graça, nem a graça anula a lei. A graça está na lei. O apóstolo Paulo está sendo acusado de ir contra a lei. Logo o apóstolo Paulo, aquele que foi criado aos pés, instruído aos pés de Gamaliel, como nós vimos, um grande homem entre os judeus, de grande sabedoria. Ele também é acusado de ir contra o templo. E nós vimos que isso é uma mentira, porque aqueles 4 homens que estavam com o apóstolo Paulo dentro do templo eram os judeus que tinham tomado votos de Nazireu. O apóstolo Paulo, novamente, ele não é contra a lei, porque ele desembolsa valores para financiar a raspagem da cabeça daqueles homens. Lembra que os judeus cristãos pediram Tiago, o discípulo Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo, um dos líderes da igreja, junto acompanhado com os presbíteros, eles pedem que ele faça essas coisas para jogar por terra os rumores de que ele era contra a lei, contra Moisés e contra o templo. E não foi isso que o apóstolo fez? Ele estava no templo, na parte santa, com 4 judeus que tinham tomado o voto de Nazireu e estavam provavelmente naquela parte de purificação do templo. E aqueles homens acusaram falsamente, porque presumiram por ter visto Paulo com Efésio na cidade, de que aqueles 4 homens eram efésios também, e não judeus. Ele também diz que ele não é contra César. Não há nenhuma acusação dentre os judeus, suscitados pelos judeus, elencados pelos judeus, que demonstre que Paulo quebrou alguma lei romana. Muito pelo contrário, ele está sendo resguardado a sua integridade física justamente porque ele é um cidadão romano e não houve comprovação de que ele cometeu algum crime contra César, algum crime contra a lei romana. Então nós vemos que todo esse processo de acusação, ele é sem fundamento, ele não tem embasamento, ele é mentiroso, ele é fraudador. E tudo isso com o objetivo de fazer com que o apóstolo Paulo fosse morto, seja sendo levado até Jerusalém na emboscada, seja por uma condenação injusta proferida pelo governador romano Festo. Paulo já havia se manifestado anteriormente e assim ele apresenta a sua defesa de maneira bem sucinta. E nós vemos então que o governador Festo parece se inclinar novamente, igual o Félix fez, porque Félix não julgou o caso porque ele queria o apoio dos judeus. E nós vemos então que Festo aqui ele faz uma sugestão ao apóstolo Paulo, perguntando se ele não desejaria ir para Jerusalém e ser julgado por ele mesmo, pelo próprio Festo, em Jerusalém. E Lucas registra isso porque ele queria o apoio dos judeus. Por querer o apoio dos judeus, ele sugere então ao apóstolo que ele seja julgado, ou seja, em Jerusalém, por ele. É interessante aqui porque o comentarista Simon Kistemaker, quando ele vai comentar essa passagem, ele arrola aqui 4 razões que devem ter passado na cabeça do apóstolo Paulo antes de responder a Festo sobre essa pergunta, se ele desejava ir para Jerusalém para ser julgado lá por ele. Ele diz que provavelmente Paulo temeu que Festo utilizasse o sinédrio, ou seja,
aquele tribunal, uma espécie de tribunal judaico, como seu conselho. Nós vimos que ele consultou o conselho aqui. Então, se o Sinédrio fosse parte do seu conselho, nós veríamos então que a objetividade do processo, a imparcialidade do processo seria prejudicada. Um segundo temor que ele aborda no comentário é que, por causa do apoio que o governador desejava manter para os judeus, ele iria para lá e não seria totalmente imparcial, não seria imparcial no seu julgamento e condenaria lá em Jerusalém. A terceira razão é que o apóstolo Paulo temia que Festo o declarasse inocente lá em Jerusalém e o libertasse lá mesmo, e o apóstolo Paulo então fosse morto na rua pelos judeus. E a última razão que ele aborda aqui é que ele tinha medo de que os judeus iriam tramar para matá-lo no caminho, que era realmente a trama dos judeus, que eles não tinham conhecimento, que era matar o apóstolo Paulo no seu caminho a Jerusalém. Então, diante desse questionamento que o Festo faz a Paulo, o apóstolo então apresenta as suas razões. Ele diz no verso 10: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Ele sabe que o governador tem conhecimento de que não há provas. Como governador romano que Festo era, ele sabia muito bem como funcionava o processo legal, o processo judicial que deveria reger a condenação do apóstolo Paulo. Ele sabia que não havia nenhuma prova capaz de condenar o apóstolo Paulo. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Para ser agradável a alguém? Aos judeus? Pode entregar-me a eles. Apelo para César. O apóstolo Paulo, então, ele se apropria como um homem instruído que ele era, que dominava tanto a lei judaica quanto a lei romana. Ele se apega a um instrumento de recurso para fugir de uma possível condenação ou de uma possível injustiça a ser praticada por Festo. Ele apela para César. Com isso, o processo deve ser imediatamente suspenso com esse meio de recurso, até que o homem, o acusado, seja então apresentado perante o imperador César, junto com seus acusadores, e então apresentado as suas razões. E aqui nós vimos então esses 4 itens já rolados pelo Kistemaker a respeito dos comentários, mas como nós nos defrontamos ao texto, o que fica bem claro aqui é que o apóstolo Paulo não tem medo. O apóstolo Paulo não tem medo de morrer, como ele mesmo diz aqui no verso 11: se eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer. Ele não tem medo da morte. Então é forçoso nós concluirmos, dentre essas razões que foi apresentado pelo comentarista, que o apóstolo Paulo ele apelou para César com medo da morte. Nós temos visto o comportamento do apóstolo Paulo em Atos. Em Atos 16, em Filipos, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele, depois de ser açoitado injustamente, ou seja, ele, um cidadão romano, não poderia ser açoitado antes do devido processo legal e uma condenação. Ele foi açoitado e ele foi preso. Não sei se os irmãos se recordam, mas o apóstolo Paulo, depois que os oficiais de justiça compareceram diante dele e levaram ao alvará de soltura, o que o apóstolo Paulo fez? Ele celebrou por estar sendo solto? Não. O apóstolo Paulo se recusou a ser colocado em liberdade antes que os magistrados que cometeram a injustiça comparecessem pessoalmente no local onde ele estava preso e se retratassem. Então, qual o perfil que nós podemos traçar do apóstolo Paulo diante disso no capítulo 16, por exemplo? Primeiro, que o apóstolo Paulo não tem medo da morte. Ele já foi espancado, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, e aqui ele novamente fala que ele está pronto para morrer. Nós podemos destacar aqui que o apóstolo Paulo ele está zelando pela justiça.
é um zelo pela justiça, pelo aquilo que é correto, que está fazendo com que o apóstolo Paulo apele para César. O apóstolo Paulo ficou 2 anos preso sem uma conclusão, e provavelmente ele estava enxergando que haveria de ocorrer um favorecimento aos judeus e de que a justiça não seria feita ali. O apóstolo Paulo não tem medo de não chegar em Roma. O Senhor Jesus Cristo falou diretamente com ele para ele ter coragem, porque ele seria testemunha em Roma. O apóstolo Paulo não temia a morte, porque se Jesus Cristo falou que ele seria testemunha em Roma, ele seria testemunha em Roma, nem que ele viesse a se ressuscitar para isso, depois de morto. Então, irmãos, nós devemos retirar aqui o zelo pelo apóstolo Paulo, pela justiça. Isso faz com que ele, então, apele para o tribunal, para César, né, uma instância superior aí ao governador Festo, para que lá ele fosse, então, julgado. E nós vemos, então, uma frase bem emblemática, né, bem típico deles romanos, desse contexto forense, que é: para César pelaste, para César irás. O apóstolo Paulo então fica detido até que socorra uma oportunidade dele ser apresentado perante o imperador César. Nós veremos nos próximos capítulos como isso está dentro da providência de Deus, como o apóstolo Paulo ele vai estar diante de oficiais e homens importantes do governo romano e estará expondo o evangelho. Como a providência divina organiza todas as coisas para o fim que é a glória de Deus, para o fim que é aquilo que Deus determinou que ocorresse. A providência divina, como nós sempre conversamos, é como um tapete. Nós vemos por trás dele aqueles emaranhados de costura, de linha, mas o Senhor ele vê a sua perfeição, aquele padrão bem costurado. Por isso nós devemos confiar nele, fazer aquilo que é correto. O apóstolo Paulo não está preocupado de que forma ele vai, se ele vai correr lá fora, se ele vai conseguir chegar a Roma. Ele está preocupado apenas com o que é correto, com o que é justo, e a providência de Deus o guiará para Roma, para lá ele ser sua testemunha. Então agora nós vamos para uma outra parte do texto, que é a parte do verso 13, que é a exposição que o Festo faz ao rei Agripa. Lucas registra aqui que o rei Agripa, lembrando que o rei Agripa é descendente de Herodes, ele faz parte da dinastia herodiana, Herodes o Grande, depois é Agripa I, e nós temos aqui o rei Agripa II, ele faz parte da linhagem herodiana, né? do rei do Herodes o Grande. E nós vemos então que ele chega com uma personagem chamada Berenice. Lucas não fala aqui qual é, mas essa Berenice é a irmã do rei Agripa. Então ele chega em Cesareia com o objetivo de saudar Festo, ou seja, conversar com Festo, apresentar saudações, porque ele tinha assumido a província e era então o novo governador. E nós vemos que por causa dele permanecer ali durante um bom tempo, durante alguns dias, Festo então resolve expor o caso do apóstolo Paulo. E dentre a exposição, que nós não vamos nos ater, porque é a repetição do que nós já vimos nos versos acima, nós vemos uma questão muito interessante, porque ele vai expondo com detalhes ao rei Agripa o que estava ocorrendo, e ele fala então sobre as acusações. O que o apóstolo Paulo estava sendo acusado? Ele vai falar que ele estava sendo acusado com questões atinentes à religião deles, ou seja, a religião judaica. E um ponto aqui muito interessante, e sobre um morto chamado Jesus Cristo, que Paulo afirmava estar vivo. Nós vemos aqui, é por isso que o sermão de hoje tem como tema Jesus Cristo vive. Festo não reconhece essa verdade, ele não reconhece essa doutrina da ressurreição de Jesus. Ele afirma que esse certo homem chamado Jesus está morto, mas ele também afirma que Paulo defende que ele está vivo. E no decorrer da exposição, ele vai dizer que, no verso 20, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas questões. O governador Festo, ele não se sente habilitado
para julgar essas questões. E aqui ele apresenta, nós não sabemos se é realmente a verdadeira razão, mas ele apresenta a Agripa que a razão dele querer levar Paulo para Jerusalém é que lá ele poderia investigar melhor sobre a acusação, sobre esse Jesus, o Nazareno. Nós não sabemos se essa é a real razão, mas é o que ele expõe ao rei Agripa. E nós vimos no capítulo anterior que o orador chamado Tértulo já havia falado a respeito dos cristãos como seita. Lembra? No capítulo 24, verso 5, esse orador que estava acusando o apóstolo Paulo fala que os cristãos chamam os cristãos de seita dos nazarenos. Ocasião em que o apóstolo Paulo responde ele então dizendo: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, não é contra a lei, de acordo com a lei e nos espíritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes já têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Festo então fica perplexo com essas questões. Depois de expor tudo isso, o rei Agripa ficou curioso sobre esse caso. Ele então também quis ouvir o apóstolo Paulo. No verso 22 final nós vemos então que o Festo responde: amanhã, respondeu ele, o ouvirás. E nós vamos ver nos próximos sermões o desenrolar disso, do rei Agripa tendo esse diálogo, um diálogo muito profundo e muito gracioso com o rei Agripa a respeito do Evangelho e a respeito do Senhor Jesus Cristo. Exposto o texto, irmãos, como nós, pela graça do Senhor, costumamos fazer, nós devemos agora meditar sobre ele e retirar aplicações para nós que estamos no século XXI, cerca de 2000 anos depois dos eventos aqui. Quais as verdades que nós podemos retirar da exposição do que o Lucas registrou aqui, do capítulo 25, do verso 22? Nós vamos nos deter a duas explicações a respeito do que nós vimos hoje. A primeira aplicação é sobre o dever do cristão de zelar pela justiça. O cristão, nós devemos zelar pela justiça. Nós vimos aqui no texto que Paulo estava disposto a morrer caso fosse demonstrado que ele cometera algum crime digno de morte. Mas acima de tudo, ele queria que seu caso fosse julgado com justiça. E por causa disso, do seu zelo pela justiça, nós vemos então que ele busca recurso ao imperador César, para que lá ele fosse julgado em última instância, definindo, colocando o final do caso que estava se rolando há mais de 2 anos. Nas Sagradas Escrituras, nós somos ensinados a respeito do ser de Deus, a respeito de quem é o nosso Deus, quem é esse triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um dos seus atributos que nós vemos, além dele ser santo, além dele ser amor, ele é justo. A Escritura diz que nosso Deus, ele é justo. E na teologia, quando nós estudamos os atributos de Deus, essa parte fundamental de Deus, nós temos que alguns atributos são comunicáveis aos homens, outros não. E a justiça é um atributo que Deus, na sua misericórdia e graça, comunica aos homens. Não é à toa que na história da humanidade nós vemos, dentro da filosofia, por exemplo, discussões sobre o que é equidade, sobre o que é justiça, sobre o que é proporcional ou não proporcional. Os homens, apesar da corrupção do pecado, eles têm esse senso de necessidade do que é justo, de se organizar por meio de normas, por meio de leis. Eles buscam identificar a justiça, mas isso longe da lei de Deus, longe da palavra lei de Deus, não é perfeito.
Porque longe da palavra lei de Deus, os homens eles produzem leis injustas por causa do pecado que habita neles. Porque neles não habita uma justiça inerente. E quando nós falamos de justiça, nós pensamos em evangelho. Porque o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ele não relaciona a justiça. Porque Deus é justo e porque nós não somos justos, porque Ele é santo e prescreve uma lei de como nós devemos ser, e nós não conseguimos alcançar esse nível de perfeição por causa do pecado que habita em nós, há uma sentença proclamada contra nós de condenação, onde todos os homens são declarados injustos e portanto serão lançados no inferno. Essa é a sentença que recai sobre nós quando nascemos em Adão. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Esse pecado vem passando de geração em geração. Nós nascemos em iniquidade, fomos concebidos em iniquidade, em pecado nascemos, como diz o salmista Davi. Não há justiça em nós. Quando falamos de justiça divina, é isso, porque Deus, como santo que é, como justo que é, Ele precisa nos condenar. E a sentença dele de condenação é nos lançar ao inferno, onde nós deveríamos sofrer pela eternidade por ter afrontado um Deus que é de caráter eterno. Por termos afrontado um Deus que é eterno, a sua punição ecoa pela eternidade. Assim como a vida eterna naqueles que estão em Jesus Cristo ecoa também de maneira eterna. Justiça. Nós vemos isso no nosso Deus, é um atributo dele, isso está relacionado com o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, no capítulo 1, verso 17, ele diz que, visto que a justiça de Deus se revela aonde? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, como diz o profeta Abacuque, o justo viverá por fé. E ao nos defrontarmos com esse texto, nós lembramos do reformador Lutero. Não sei se todos conhecem Lutero, mas Lutero, diante desse texto de Romanos 1, verso 17, quando ele via escrito aqui, justiça de Deus, o monge Lutero se tremia e vivia atormentado, porque quando ele olhava a justiça de Deus, ele pensava na lei de Deus, ele pensava na exigência de Deus, e ele olhava para si e via que era impossível, até mesmo por meio das impenitências, por meio da impenitência, cumprir esse padrão de Deus de justiça. E nós vemos então que em um determinado momento o Senhor resolveu por bem, por meio da graça, iluminar a mente do reformador Lutero. Então ele compreende o que é a justiça de Deus. Ele escreve que foi quando à luz de vela ele compreendeu que a justiça de Deus não é a justiça pelo qual, por meio da graça, Ele nos justifica, pela fé. A justiça de Deus, revelada no Evangelho, não é a justiça que olha para nós os nossos méritos. Lutero, ele forma uma palavra bem interessante, que ele fala que a justiça de Deus, ela é imputada. Ela não é inerente a nós não nascemos com essa justiça, mas ela está fora de nós, ela é externa a nós. Por que ela é imputada? Porque o Senhor, sendo justo, Ele não poderia nos absolver sem satisfazer a sua justiça. É aí que o Evangelho se revela em Cristo Jesus, porque a justiça de Deus importa que o castigo recaia sobre alguém. É aí que nós entendemos a justiça de Deus na cruz do Calvário, onde aquilo que deveria recair sobre nós, recai sobre aquele Filho de Deus, aquele homem perfeito, homem-Deus, que não tinha pecado e que se faz pecado por nós. Um homem que observou perfeitamente a lei, levando sobre si as consequências do pecado daqueles que não observam a lei e que vivem longe de Deus em estado de inimizade. Como o apóstolo Paulo fala que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Essa é a justiça de Deus.
uma justiça que o Deus, o Pai, como juiz, imputa a nós, e o Espírito Santo, então, de maneira mística, atribui o mérito do Filho a nós, os herdeiros, os co-herdeiros em Cristo, os irmãos mais novos do primogênito. Essa é a justiça de Deus. E quando nós nos defrontamos com esse padrão de justiça revelada no Evangelho, nós devemos meditar sobre a importância da justiça e como nós atualmente estamos com a nossa mente corrompida a respeito do que é justiça, a respeito do que é perdão e a respeito do que é amor. Nós vemos cristãos defendendo que um homem que praticou determinado crime, seja ele qual for, não sofra a punição ou a consequência dos seus crimes, porque ele deve ser perdoado ou porque ele deve ser amado, como se o amor cristão ou a graça anulasse a justiça. Nós vimos aqui que não anula. Nós somos chamados a ser santos como Deus é. Jesus Cristo fala que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os cristãos não têm sentido fome e sede de justiça. Eles estão inseridos num meio perverso, onde o justo é cercado pelos injustos, e eles não têm fome e sede de justiça. O que as Escrituras nos ensinam é que nós não devemos buscar vingança pessoal, nós devemos sim perdoar, nós devemos sim amar, mas existe um estado chamado estado juiz, que é aquele que temporariamente aplicará a punição, e existe um juiz eterno que está acima de todos, que aplicará o seu juízo contra esses homens. Então, que possamos hoje, diante da justiça de Deus que envolve o Evangelho, meditarmos sobre o que custou à Trindade essa justiça que foi imputada a nós. E que diante disso, de frente desse Evangelho, dessa justiça que se revela no Evangelho, nós possamos meditar e olhar as coisas de maneira correta, numa perspectiva bíblica, buscando realmente fazer aquilo que é correto e é revelado nas Escrituras. O segundo ponto e último que nós vemos está embasado no que Festo fala ao rei Agripa. Ele chama Jesus Cristo de um certo morto, Nazareno morto, que Paulo afirmava estar vivo. Isso aqui nós devemos tocar numa doutrina que é fundamental, essencial à fé cristã, ao cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. Quando nós vamos ler o Credo Apostólico, nós vemos que ele é dividido em partes que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E quando ele se refere ao Filho, ele diz verdades fundamentais da fé cristã. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo vive. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios que não somente os apóstolos viram ele ressurreto, mas cerca de mais de 500 testemunhas viram Jesus Cristo após a sua ressurreição. Nós estávamos conversando hoje como é impossível que Jesus Cristo seja apenas um homem, apenas um filósofo, apenas um homem sábio de sua época. Ele nasceu de uma família pobre, de um carpinteiro, viveu sem buscar influência política, viveu de maneira humilde e simples, e a sua morte, a gente não para para pensar nisso, mas a sua morte foi por meio de uma condenação, que era uma condenação, era uma das piores penas que existia no Império Romano, era a crucificação. Irmãos, a cruz se tornou uma imagem bela e bonita por causa de Cristo. Somente os piores criminosos eram mortos por meio da crucificação.
Como pode um homem que viveu assim estar impactando diversas vidas durante mais de 2000 anos? Porque ele ressuscitou, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o nosso Salvador, porque ele comunica bênçãos espirituais a nós, não somente intelectuais. Evidências não faltam a respeito desse homem chamado Jesus Cristo, Deus homem, que encarnou e morreu por nós. Se os irmãos puderem abrir 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do verso 12. Aqui o apóstolo Paulo trabalha a doutrina da ressurreição. Se os irmãos puderem ler depois todo o capítulo 15, a partir do verso 12, o apóstolo vai dizer que, ora, se é corrente, ele está argumentando, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, temos afirmado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, os que morreram, em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, as primícias daqueles que morreram. Visto que a morte veio por um homem, Adão, e por um homem também veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa doutrina da ressurreição, como ela é fundamental à fé cristã. Se nós negamos que nós negamos a ressurreição, nós dizemos que Cristo não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, em vão a nossa fé, porque nós pereceremos assim como eles pereceram os mortos em Cristo. E na sequência do texto, no verso 55, o apóstolo Paulo, ele diz aqui de maneira tão emblemática como aquele que acaba de chegar da guerra após vencê-la, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida por Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E ela será vencida também em nós, porque Ele é a nossa primícia. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nós devemos ter isso bem firme em nossa caminhada. Às vezes nós estamos tão presos a essa terra que nós não paramos para pensar na vida eterna que é proposta a nós por causa de Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Irmão, isso é uma verdade grandiosa. A ressurreição. Nosso corpo perecerá por um breve momento, mas ele será ressuscitado. Às vezes em nosso meio há uma perspectiva não bíblica, escatológica, de que o homem após a morte vai viver nas nuvens, somente em espírito e alma. Mas Deus criou o homem alma vivente, alma e corpo. E a vida eterna é alma e corpo. Nós ressuscitaremos. E a nova Jerusalém, ou seja, os novos céus e a nova terra, que tem sido prometido àqueles que habitarão, os justos que habitarão, aqueles que foram justificados em Jesus Cristo, aquela justiça imputada, eles habitarão eternamente com esse Deus triuno, onde não há necessidade de sol, porque a presença dele iluminará todas as coisas. Que diante da morte nós possamos ter o mesmo comportamento que o apóstolo Paulo teve, de não temer a morte. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, verso 8, o apóstolo Paulo ele está diante da morte. Já foi anunciado que ele seria decapitado.
e ele não chorou ou temeu a morte, mas ele escreveu: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles quanto amam a vida do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, diante do sofrimento, diante da morte, falar isso que o apóstolo falou: combati o bom combate, guardei a fé. Oremos, irmãos. Obrigado ao Santo Deus, obrigado pela tua santa palavra, Deus. Obrigado ao Santo Espírito, porque é o Senhor que nos abre o discernimento, abre o nosso coração para que nós possamos compreender as palavras ali, que não são somente letras, mas são verdades espirituais que alimentam a nossa alma, que nos fortalece, nos edifica, Deus. Que o Senhor possa, por meio do Santo Espírito, aplicar essas verdades em nosso coração, Senhor. Que possamos nos atentar mais à justiça, Senhor. Não somente a justiça tua, que nos salvou, a justiça de Deus, que é revelada no Evangelho, de fé em fé, mas também que nós possamos viver aqui nesse mundo, buscando a justiça, buscando o que é correto e adotando os meios para satisfazer esses anseios. Que nós possamos influenciar onde nós estamos inseridos, que nós possamos afirmar como seus apóstolos, Senhor Jesus, afirmaram: importa a nós obedecer a Deus antes dos homens. Que nós possamos entender as implicações da tua lei, da tua santa palavra, Senhor, nas nossas vidas. Que não sejam apenas palavras e um mundo teórico, Deus, mas que nós possamos viver a tua palavra, Senhor. Que nós possamos também ter em mente, Deus, a verdade a respeito da tua ressurreição, Senhor Jesus. A nossa fé está fundamentada nisso, porque o Senhor foi ressuscitado, porque o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nosso corpo não perecerá pela eternidade, mas a nós, os justos, nós que fomos adotados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a nós está sendo preparado novos céus e nova terra, uma eternidade sem dor, sem sofrimento, onde habitaremos contigo, Senhor, e o veremos face a face, Jesus. Que o nosso coração possa se apegar e ser renovado nessas verdades, Deus. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, no dia a dia com os nossos conflitos, com as nossas tentações, a lutar, Senhor, e saber que a justiça não é nossa, é tua, e nosso coração deve descansar, porque se dependêssemos de nós, se dependesse de nós, o que seria de nós? Mas a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, a tua graça se revela no Evangelho todos os dias, tanto a nós quanto àqueles que nós devemos pregar e anunciar as tuas verdades. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Minha alma assim está. Ó
amado, Deus querido. Muito obrigado, Senhor, por termos ouvido a Sua palavra, Deus amado. Muito obrigado, Senhor, por verdades tão essenciais, Deus, ter sido exposta. Esse tempo, Senhor, em que nós só vivemos o hoje, em que nós só vivemos o presente, em que nós só estamos preocupados com os nossos afazeres, Deus, com tudo que é terreno, com tudo que é perecível, ó Pai. Senhor, que nós nos atentemos a tudo o que foi exposto aqui, Senhor, e fiquemos alertas, Senhor. Porque nós não sabemos, Senhor, quanto tempo nós temos aqui nesta terra, mas sabemos que devemos viver para a Tua glória, Deus, para dizermos, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como foi exposto, Deus, para que nós não temamos a morte, porque Cristo já venceu por nós. Senhor, que nós guardemos o que foi exposto aqui, a tábua no nosso coração, Deus. Escondemos, Deus. Venhamos a esconder tudo, Deus, o que foi exposto, Deus, para que o inimigo não a roube, Deus. Porque sabemos, Senhor, que tudo o que acontece aqui, Deus, é espiritual, Pai. Não é apenas o nosso intelecto, Deus, que é capaz de guardar, Deus, porque a nossa própria carne, Deus, ela repulsa, Deus, a Tua palavra, Deus. Satanás, Deus, tira também, Deus, de nós, Deus. Por favor, Deus, suplicamos a Ti, Pai, o que foi exposto aqui, Deus, venha dar os devidos frutos, Deus. Frutos de arrependimento, para que vivamos, Deus, uma vida, Deus, que entendeu que a eternidade já começou aqui, Pai, para a Tua glória. Te pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, leve-nos para os nossos lares, Deus, nos capacite, Deus, a exercitar a fé, Deus, em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, em nossas amizades, para que Jesus Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé, porque nós não temos ministro ordenado. Vamos ler 2 Coríntios 13:13. Algo na nossa voz?